Vamos passar rapidinho aqui sobre esses frutos. E quando está falando de um amor de Deus, é um amor diferente. Eu volto a repetir as palavras do Senhor Jesus. Jesus, ao que eu disse num dos últimos cultos, que ele diz o seguinte: como você desamar a Deus que você não o vê, se você não consegue amar o seu irmão ao qual você vê? E é um amor totalmente diferente do amor do mundo. É um amor que não espera recompensa e não espera nada em troca. E a nossa humildade se dá quando nós amamos sem expectativas da recompensa. Ora, se eu fizer algo esperando já por recompensa, e eu não estou falando que é errado você esperar por reconhecimento ou recompensa, porque Deus, Ele é um Deus que vai te reconhecer e vai te recompensar. O que eu estou falando é que se você faz esperando por isso, se você faz esperando que alguém fale algo a respeito, você corre um grande risco de tornar aquilo que você faz o seu ídolo. E quando você cria expectativas no seu coração para que as pessoas o tempo inteiro elogiem aquilo que você faz, porque você não está fazendo somente por amor, mas por uma troca, você quer esse reconhecimento, e aí não vem a probabilidade do seu coração se ofender porque alguém não elogiou aquilo que você fez, é grande. Nessa noite o nosso coração vai sair daqui mais limpo, amém? A gente vai sair daqui com o coração mais limpo. Porque se tem algo que Satanás usa contra as nossas vidas, é a ofensa. Essa é a maior isca de Satanás. E depois disso vem ressentimento, vem falta de perdão. Depois disso vem a tua mágoa, o teu rancor, a tua ira. Aí está dizendo aqui, o fruto é o amor. Presta atenção, porque esse é um amor diferente. Alegria. Alegria apesar das circunstâncias. Lembrem-se que eu falei agora no início, alegrem-se nas provações. Paz. E aqui está falando de ser pacificador. A paz que é fruto do Espírito Santo é diferente da paz do mundo. Porque quando a gente está esperando pela paz do mundo, as coisas ao nosso redor estão em paz. Mas quando nós somos a paz, e nós somos os pacificadores, não importa que as coisas à nossa volta estejam em confusão, nós levamos paz para um ambiente de guerra. Você está entendendo? Nas bem-aventuranças, quando Jesus fala sobre quais são as pessoas felizes, ele fala, felizes são os pacificadores, bem-aventurados são os pacificadores. E o que são os pacificadores? É aquela pessoa que chega no trabalho, está todo mundo fazendo fofoca, está todo mundo fazendo contenda, está todo mundo brigando, e ela faz com que tudo fique em paz. Esse é o fruto do Espírito Santo. Não é você estar zen, não é você atirar os pés para cima, assistir um Netflix, deixa que o mundo se exploda. Não estou nem aí para o que está acontecendo lá. Não estou nem aí para os meus familiares que estão brigando, não estou nem aí lá no meu trabalho porque as pessoas estão brigando. Eu estou em paz. Essa paz não é a paz do Espírito Santo. A paz do Espírito Santo é a paz que é gerada através de você, no seu ambiente, na sua casa, no seu trabalho, aonde você está, com os seus familiares. Você é um pacificador, longanimidade, benignidade, bondade. Outro dia, um homem me mandou mensagem, e ele dizia assim para mim, Deus é justo e vai pesar a mão. Eu falei, que bom que você é cristão, irmão. Porque daí você entende que as pessoas elas passam por dificuldades. Que bom que você é cristão. Não, mas Deus é justo e vai pesar a mão. Eu falei, mas Deus é longânimo também. A misericórdia dele se renova todas as manhãs. Deus nos perdoa os nossos pecados. Deus demora a irar-se. Deus é longânimo. Sabe o que é longânimo? É uma pessoa que demora, muitas vezes, para agir, porque pensa antes de fazer. Ela espera. Porque às vezes pode ser que você está pensando coisa que não é. Às vezes você está olhando e achando que alguém olhou atravessado para você, e na verdade essa pessoa estava apressada. Hoje eu vinha lá de Joinville com o Gabriel, e aí passou um carro, costurando todos os caminhões, quase bateu, o caminhão atravessou e tal. Eu falei para ele assim, olha, se esse cara, ele está com alguém doente dentro do carro, e ele está correndo porque ele precisa chegar no hospital, que Deus proteja ele. Agora, se é só um maluco,
Mas você dá o benefício da dúvida e espera, porque você não pode sair apontando o dedo e julgando, sem ter absoluta certeza que essa pessoa que você acha que te ofendeu, fez isso porque realmente quis, ou se é coisa da sua cabeça, ou se ela estava preocupada demais com alguma outra coisa. Às vezes você chega num lugar e é mal atendido, e eu não vou justificar o mau atendimento, mas você já parou para pensar que essa pessoa que talvez não sorriu para você, pode estar com um filho doente no hospital? Essa pessoa que talvez não deu a atenção que você queria que ela desse, pode estar com outros problemas que você não sabe, e você saiu de lá falando mal dela. Mas pergunta então, seja longânimo, espera para ver e vai e pergunta, está tudo bem contigo? Quem sabe ali é uma oportunidade de você trazer a paz, quem sabe ali é uma oportunidade de você fazer oração. Fidelidade. Essa palavra aqui, ela é difícil para os nossos tempos. Né? Nunca se viu tanto divórcio como nos nossos tempos. E o fruto do Espírito Santo de fidelidade, é de fidelidade a Deus, sim, mas é de fidelidade às pessoas. E sabe o que é mais difícil para nós? É pertencer e continuar no mesmo lugar, apesar de ver que naquele lugar existem erros. Continuar no mesmo lugar, apesar de ver que muitas vezes as pessoas elas não nos reconhecem, as pessoas elas não nos tratam como nós gostaríamos, mas mesmo assim eu permaneço. E sabe o que eu aprendi nos meus poucos anos de vida? Que quando você permanece num lugar, você cresce. Quando você planta e finca raízes, você cresce. Eu estou falando isso de maneira profissional também. De maneira espiritual, de maneira profissional. É difícil começar do zero. Você que já teve que começar do zero sabe, é difícil. Mas normalmente quando você suporta as tempestades de um lugar... E eu lembro que eu estava numa empresa, uma das primeiras empresas que eu trabalhei, eu fiquei uns 6 anos. Quando eu saí dessa empresa, eles me ligaram e falaram, estamos abrindo uma loja nova, quer vir gerenciar? Por quê? Porque o tempo que eu permaneci foi o que deu respaldo para que eles confiassem em mim e tivessem certeza que eu sabia o que eu iria fazer. Que eu conhecia toda aquela loja, que eu conhecia o produto. E assim é em qualquer lugar que você chega. Quando você é fiel aos seus amigos, quando você é fiel à sua igreja, quando você é fiel ao seu pastor, isso é um fruto do Espírito Santo, um fruto de permanecer e ser fiel. Mansidão, domínio próprio, que é o mais difícil. É o mais difícil. Domínio próprio. Por isso que nós pregamos no último culto sobre jejum. E o jejum ele te ajuda nisso. Né? O jejum é humilhar-se. Humildade é o caminho para a promoção. Você vai ver no Antigo e no Novo Testamento várias vezes Deus falando que Ele rejeita o soberbo, mas exalta o humilde. Então, você quer crescer espiritualmente, você quer crescer profissionalmente, humildade. Humildade. Não tem outro caminho. Se humilhar, não é ser humilhado, preste atenção, não é ser humilhado, é você decidir se humilhar. O jejum é uma forma de humilhação, que nós lemos em 2 Crônicas 2,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ou seja, jejuar, mostrar em atitudes a sua humilhação, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer colher um ano de vitória no 2022? Você vai se humilhar perante o Senhor. Você vai se tornar humilde perante o Senhor. Você vai reconhecer que eu não consigo, eu não posso, eu não sei fazer. E aí o Senhor irá te exaltar. Eu quero ler com vocês Isaías 60, verso 1 ao 5. E quero também declarar isso sobre a sua vida. Para o ano que está vindo, que diz assim: levanta-te e resplandece, porque vem a luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te e resplandece, porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, as tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará,
porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão de ti. Isso é algo profético para você. E eu quero que você entre no próximo ano com o seu coração limpo. Eu quero entrar o próximo ano com o meu coração limpo, sem carregar mágoa, sem carregar ofensa, com os frutos do Espírito Santo, sem responder toda hora. A palavra branda acalma o furor, a Bíblia diz. É difícil, irmãos. Se você é que nem eu, se você é igualzinho a mim, assim, talvez você já está num nível mais angelical, mas o domínio próprio é difícil. Você segurar a sua língua, você saber o que você deve e o que você não deve falar, é difícil. Um dia o pastor falou para mim assim, marcou demais para mim: fala menos e escuta mais. Parecia Deus falando comigo. Depois daquele dia, eu realmente mudei, eu falava demais. Falava. Tudo que eu pensava, eu falava na mesma hora. E ele falou: fala menos. Aí quando eu sento à mesa com outras pessoas, eu tento falar o menos possível. Eu estava lá na Bahia e a tia da Sara falou: tu é muito observador, Porque eu ficava só olhando, falo pouco. Para mim me abrir, demora. Seu Júlio falou: tem vezes que tu fala, tem vezes que tu não fala, tu é igual a minha mulher. Tem vezes que eu falo realmente, mas sabe quando que eu falo? Quando eu tenho certeza que as minhas palavras não vão ofender. Quando é piada, às vezes eu prefiro contar piada do que falar assunto sério e depois a pessoa ficar ofendida, Mas só nos ofende aquilo que ameaça quem nós somos. E se a gente não quiser ter um coração ofendido, presta atenção, é duas coisas. A primeira coisa é que você precisa ter a sua identidade firmada em quem você é. Quando você não sabe quem você é, você se ofende muito fácil. Então as pessoas, elas não têm certeza de quem são. E muitas vezes o que você faz é importante, mas apesar disso, colocam a sua identidade no que fazem e não em quem são. E aí quando alguém não reconhece o que você faz, você se ofende. Porque a verdade é que muitas vezes você tornou a isso que você faz um ídolo para você. E nesse ídolo ninguém pode tocar, ninguém pode criticar, ninguém pode falar. Por quê? Porque você não está baseado no que Deus diz, na sua identidade, mas em alguma coisa que você faz. Ou é na sua beleza, ou é na minha pregação. Nossa, se alguém criticar minha pregação e falar que eu não sei pregar, aí eu me ofendo. Aí eu fico brabo, quem tu pensa que é? Aí eu fico irado, fico revoltado. O que essas pessoas estão falando mal de mim? Por quê? Porque eu fiz aquilo que eu faço um ídolo, que ninguém pode falar mal das coisas que eu faço. E aquilo se tornou a minha identidade, quando não é. E Jesus tinha muita consciência do que era a sua identidade. Por isso que nós vamos ler mais a seguir agora, que ele ajoelha e lava os pés dos seus discípulos, apesar de ser autoridade. Pela sua humildade. Então são duas coisas: você sabe quem você é em Deus. Primeiro, eu sei que eu sou filho, mas você sabe que também você é um pecador. Então, segundo, eu sou um devedor. Como que eu posso querer cobrar algo de alguém sendo eu quem eu sou? Entendeu que são dois extremos, mas que você precisa viver os dois ao mesmo tempo? Ou seja, eu sei quem eu sou, eu tenho a minha identidade, eu sou filho de Deus, mas eu também sou o pior dos pecadores. E ao mesmo tempo que eu sou filho de Deus, eu não estou mais preocupado agora em ver o que as pessoas falam, elogiam ou criticam, mas eu estou preocupado em servir. Olha Jesus, irmãos, ele está na cruz do Calvário, ele foi ofendido, foi cuspido, foi maltratado, foi chicoteado, e lá na cruz do Calvário o que ele olha e diz: João, cuida da minha mãe, como se fosse a tua mãe. Olha para ele, cuida dele como se ele fosse o teu filho.
Ele poderia ter todos os motivos do mundo para reclamar e dizer assim: nossa, que dor! Por que isso está acontecendo comigo? É injusto! É injusto, eu estou na cruz, estou sofrendo, não mereço, sou inocente. Poderia fazer isso. Mas apesar de toda a sua dor, a sua preocupação é: cuida da minha mãe para mim, João. Ele ainda consegue olhar para as pessoas e ver que eu posso me preocupar com alguém. E quando ele olha para os céus e diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Ele ainda está citando o salmista Davi, ele ainda está citando a Bíblia. Mesmo no seu momento de dor, as únicas palavras que saem da sua boca é a Bíblia. Porque isso é um reflexo daquilo que ele vivia no secreto com o seu pai. E o que ele vivia no secreto com o seu pai sai à luz agora nas suas palavras que vêm daqui. Está entendendo? Então, eu posso estar passando pelo pior momento, e eu posso receber a crítica que for, e como Jesus, sendo açoitado, olhando e dizendo: Pai, perdoa-lhes, perdoa eles. Aí em Atos você vai ver um discípulo de Jesus, Estevão, sendo apedrejado e falando a mesma coisa: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu posso me ofender, me revoltar, falar: Deus vai pesar a mão, porque Deus é justo, porque você vai me pagar. Ou eu posso dizer assim: por que eu vou me preocupar em cobrar se eu posso servir? Se eu posso trocar essa cobrança por um dever que eu tenho. Sabe o que é dever? De realmente você tem uma dívida. A primeira bem-aventurança de Jesus que ele fala: bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres. Por que os pobres? E a palavra pobre é realmente um mendigo, uma pessoa no chão que não tem nada, absolutamente nada, e está pedindo dinheiro, está pedindo alguma coisa. Esses são felizes. Por quê? Porque ninguém deve nada para eles. Ora, se ninguém deve nada para os pobres de espírito, e esses são os bem-aventurados, ninguém nos deve nada. E aí que entra o erro de criar expectativas sobre as pessoas, de achar que elas têm que o tempo inteiro nos reconhecer, e o tempo inteiro vamos nós ficar com o coração ofendido. Porque a gente quer que as pessoas nos olhem. Porque a gente quer reconhecimento. Eu vou voltar a repetir: não é errado você desejar o reconhecimento, mas se você colocar o seu coração apenas nisso e criar expectativas, deixa que a pessoa te surpreenda. Não crie expectativas, irmão. Eu vou te falar, eu como teu pastor vou te decepcionar se você criar expectativas em mim, porque eu sou tão pecador quanto você. Uma hora eu vou falar algo que eu não devo. Uma hora eu vou estar tão ocupado que não vou conseguir dar a atenção que você quer. E aí você pode me encher de julgamento, ou dizer: ele é igualzinho a mim, por isso que eu não crio expectativas. Mas o dia que eu ligar orando por você, você diz assim: ah, que bênção de pastor. Daí você se surpreende, porque você não tinha expectativa sobre mim, mas agora você sabe que o teu pastor zela pela tua vida, cuida de você, ora por você, se preocupa contigo, com a tua saúde, com o teu bem-estar. Está entendendo? E assim você é com as pessoas que te cercam. Você não fica criando expectativas. Olha só o que a palavra de Deus diz. Eu vou ler com você aqui João capítulo 15, do verso 1 ao 7. João 15, do 1 ao 7. Augusto, segura para mim, por favor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estejais limpos, e aqui essa palavra que está falando você tão limpo, é podar. Ele vai podar, pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, com a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, que é Jesus. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e os lançam no fogo e ardem. Se estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Olha que promessa maravilhosa para você que está em Jesus. Se você estiver nele, pedireis tudo o que quiserdes. Pede bem, irmão. Pede bem. Seja específico e pede bem. Né? Eu posso dizer que eu quero um baixo. Quero comprar um baixo. E pode chegar um baixo aqui todo velho detonado. Tem que dizer a marca. Se quer um carro, diga a marca para o senhor. Fala para o senhor o que você quer. Mas seja bem específico. Onde você quer morar, que tempo você quer. Fala tudo. E vos será feito. Mas, por voltas, vai acontecer algo aqui. O Senhor vai podar você. Para que você possa dar mais frutos ainda. Quem entende só um pouquinho de plantação, vai saber que é assim que funciona. Se você quer que a árvore produza mais, você vai ter que cortar ela. Então tem horas que o Senhor vai ter que te cortar. Na verdade não cortar, podar. Quando Ele corta é para jogar fora. Mas quando Ele poda é porque Ele está vendo o potencial e Ele quer que esse potencial seja extraído e que venham muito mais frutos do que já vieram. Então muitas vezes você está passando por momentos difíceis. Não fique ofendido com Deus. Como ofendido com Deus? Ah, não vou mais na igreja. Não fique ofendido com seu irmão. Deus está podando. Entenda isso. Ou Ele vai podar, ou Ele vai cortar. E se Ele podar, talvez vá doer. Mas pode ter certeza que é porque vai vir algo melhor depois. Então são essas duas condições. Ou Ele poda, ou Ele corta. Você quer ser podado ou quer ser cortado? Fala para mim. Agora, Ele vai podar as nossas vidas de algumas maneiras. A primeira maneira que Ele vai podar as nossas vidas é nos nossos relacionamentos com as pessoas. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Primeira poda do Senhor é nos teus relacionamentos, é na maneira como você trata a sua liderança, é na maneira como você trata as pessoas que caminham com você, sendo sujeito. E olha só, ser humilde, humildade não é você pensar menos de você. Humildade é você pensar menos em você. Presta atenção. Humildade não é você pensar menos de você. Humildade não é você olhar para você e dizer: ai, pobrezinho de mim, eu sou um coitadinho, eu sou vítima, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém me dá nada. Isso não é humildade. Isso pode ser vitimismo, que é algo que o Senhor não gosta. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é humildade. Humildade não é você se colocar para baixo. Humildade é você andar de cabeça erguida. A pessoa humilde, ela não precisa andar de chinela havaiana e de carro velho para dizer que é humilde. Humildade é, apesar de ser quem você é, ainda assim, pensar menos em você e mais nos outros. É Jesus, apesar de ser quem Ele é, ainda assim, se ajoelhar e lavar os pés dos seus discípulos. Isso é humildade. Ele deixou de ser o Filho de Deus e o nosso Salvador porque fez isso? Não. Então Ele continua sendo o Todo-Poderoso, o Cordeiro e o Leão, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Criador dos céus e da terra, o Verbo vivo que desceu do céu. Ele continua sendo quem Ele é. Mas a sua humildade fez com que Ele se ajoelhasse, chamasse os seus discípulos e dissesse: deixa aqui eu lavar os teus pés. Deixa eu tirar o barro dos teus pés. Isso é humildade. Você está entendendo? E no teu relacionamento, você é podado quando você se ofende, e aí você vai aprendendo: não posso me ofender. Eu não posso me ofender, eu preciso resistir à ofensa. E aí o Senhor começa a te levantar. E aí Tiago 4,6 diz: antes Ele dá maior graça. Você quer uma graça grande da parte de Deus? Um presente grandioso da parte de Deus? Um 2002 vitorioso para você? Aqui está dizendo: antes Ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa graça é a capacidade que você tem
de passar pela poda e frutificar ainda mais depois, de passar pela provação que você está passando. É essa graça que vem da sua humildade. Provérbios 29:3: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Então, quando você é orgulhoso, você está se autoderrotando. Porque que está falando assim? A honra que vai sustentar você, mas a soberba, ela vai te abater. E o que é ser soberbo? É você achar que sabe fazer e que pode fazer sozinho e que não depende de ninguém. É você achar que é fazendo as suas horas extras no trabalho e faltando culto que as coisas vão dar certo. É você achar que você tem sempre a razão e você tem que ter a última palavra. Agora, creia que Deus quer te exaltar, amado. Lucas diz: depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Você é humilde, amém? Você é uma pessoa humilde, amém? Então você tem uma recompensa da parte do Senhor. Ele quer te ver grande, Ele quer te ver incrível, Ele quer te ver glorioso. Olha só, João capítulo 13, verso 1 ao 10, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, fidelidade. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, aqui Judas já estava possuído pelo demônio, e o demônio já tinha planejado a queda de Jesus. E o que acontece depois disso? Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, e ao enxugá-los com a toalha com o que estava cingido, aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Não aceitou. Pedro ficou revoltado. Como que Jesus vai lavar meus pés, né? Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se você não deixar eu lavar os seus pés, não tem parte comigo. E disse Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas as mãos e a cabeça. Daí ele já queria o corpo todo. Sabe, às vezes a gente quer falar para Jesus como ele tem que fazer. Jesus quer fazer desse jeito. Não, desse jeito eu não quero. Ah, mas então... Não, então, se é para fazer, então faz assim. Nunca é do jeito dele, é sempre do nosso. O Senhor quer que você peça perdão. Não, mas eu só peço perdão se a pessoa vier falar comigo. O Senhor quer que você se livre desse ressentimento, porque eu vou te falar, Jó diz: o ressentimento leva à morte. Quando você carrega uma mágoa no seu coração, não fique pensando você que a pessoa está preocupada contigo. Então libera perdão. A falta de perdão, dizia a pastora Joyce Meyer, que a falta de perdão é um veneno que você toma achando que o outro vai morrer. Libera perdão, libera a pessoa, não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Porque isso consome a você. Às vezes a pessoa está vivendo a vida dela e não está nem aí, nem lembra que você existe. E você está lá se remoendo por dentro. Não tens parte comigo. E disse: Senhor, aquele que está lavado não necessita de se lavar, senão os pés. Aí o verso 10 vai dizer: pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Jesus já sabia que era Judas. E aí você se pergunta assim: pô, Jesus sabia que era Judas, por que Jesus continuou com Judas no seu grupo? Ele sabia que Judas roubava, e ele era o homem de maior confiança do Senhor, porque ele era quem cuidava das finanças do ministério de Jesus, ele era o tesoureiro. E não só ele, todos sabiam. E por que Jesus continua com Judas? Porque apesar de ele saber de todas as coisas, ele ainda continua acreditando. E ele não se ofende.
apesar de Ele saber que eu e você somos pecadores e que por várias vezes nós podemos negá-lo e já negamos Ele, e trocamos Ele por outras coisas, quando Ele queria ter intimidade conosco, Ele diz assim: continua no meu grupo. Continua no meu grupo. E Judas não precisava ter o final que teve, essa é a verdade. A profecia falava que o Senhor seria traído, mas a profecia nunca disse que a pessoa que trairia precisava se suicidar. Pedro também negou. Pedro errou tanto quanto. A diferença é que Pedro tomou uma decisão. É daqui para frente, o passado ficou para trás. Deus é especialista em fazer todas as coisas novas, e se Ele está me chamando, eu não me importo mais com o que aconteceu no ontem, eu quero saber do hoje, eu quero saber do amanhã e das coisas que Deus ainda vai fazer. Porque Deus escolhe pessoas humildes, Deus escolhe pessoas simples, Deus escolhe pessoas comuns, ao qual Ele vai estender a sua mão, vai levantar e vai fazer como Ele fez com Pedro, que logo depois do Pentecostes, quase 3.000 almas se convertem através da sua pregação. Porque ele tomou uma decisão, arrependimento, eu vou mudar, a partir de hoje não vai ser mais do mesmo jeito. Depois lavou os pés, tomou as suas vestes, assentou outra vez à mesa e disse: entendes o que vós tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é servo maior do que o seu Senhor, nem enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabem essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Humildade. Isso fala de humildade. E para finalizar, eu vou ler um texto com vocês. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, deu o nome sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. A humildade dele o exaltou, o nome dele é sobre todo nome, porque quando ele esteve aqui, se despiu de toda a sua glória, foi uma pessoa humilde, e o diabo achando que ia derrubar ele. E sabe por que o diabo não consegue derrubar Jesus? Porque quando ele estava lá, fazendo com que Judas traísse Jesus e planejando, tudo aquilo que aconteceria, tentando fazer com que Jesus caísse, ele chegou atrasado, porque quando ele fez isso, Jesus já estava até prostrado. Jesus já estava de joelho. E nada pode derrubar um homem prostrado. Você já está no chão, lembra? Você é um pobre, deitado no chão, pedindo esmola. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem que vai te derrubar se você não tem nada para oferecer? Você é apenas um devedor, você só precisa servir. Está entendendo? É isso. Se coloca de pé, por favor. Irmãos, eu vou ler bem rápido com vocês isso aqui, tá? Eu acho que eu escrevi demais a palavra aqui, mas eu vou pular para essa parte. Você de pé mesmo. E aí você vai reconhecendo, quem sabe, assim como eu, o que a gente pode mudar nessas características aqui de humildade. Primeira coisa, primeiro atributo de humildade é a oração. Se você não ora, essa é a principal marca de arrogância. A pessoa que não ora. Porque a pessoa que não ora está dizendo, eu não preciso de Deus. A pessoa que sabe que é dependente de Deus, ela é uma pessoa de oração. A opinião dos outros importam. Presta atenção. Quando você é livre, você não depende de crítica e nem de elogio. Isso não te afeta a ponto de te ofender ou te magoar, mas são importantes. A opinião das pessoas importa. Eu não me importo com o que falam. Deveria. Agora, quando você é humilde, você também é corrigido sem se defender.
Presta atenção, quando uma pessoa ela te corrige, considere que essa pessoa é um presente de Deus para a tua vida. Quando uma pessoa vem e fala para você que você deveria fazer de tal maneira, Deus colocou essa pessoa como um presente de Deus. Porque eu tenho certeza que a pessoa que te corrige, ela te ama. E se ela está falando é porque ela quer o teu melhor. Não porque ela quer te ver para baixo ou porque ela quer te ver no chão. Bem pelo contrário. Você se alegra quando os outros comemoram. Ou seja, o Gabriel disse que é do Flamengo, né, Gabriel? Olha que o Flamengo não ganhou nada. Mas se ganhar, mesmo eu não sendo do Flamengo, eu vou lá e digo, que massa. O Gabriel mandou fazer um baixo no luthier, um baixo top. O instrumento dele não comprou de loja, ele mandou um cara fabricar especialmente para ele, do jeito que ele queria. Né? E ele estava realizando um sonho. Né? E aí ele mandou mensagem para um amigo nosso, falou assim, olha só o baixo que eu ganhei. E sabe o que uma pessoa humilde faz? Faz o que o nosso amigo fez. Mandou uma mensagem mais feliz do que ele ainda. Ele não demonstrou tanta felicidade que nem o nosso amigo pela uma conquista que ele teve. Então você comemora a conquista das pessoas. Isso é humildade. Não tem trabalho pequeno demais para você. Não tem. Né? Eu vou chegar em casa, hoje é dia de lixo, a Sara vai dizer, tira o lixo. Eu vou dizer, amém, Sara. Vou lá fazer, porque todo trabalho é trabalho, todo trabalho te torna mais humilde. Você nem sempre precisa estar certo. Naturalmente busca conselho de outras pessoas. Você é ensinável, você para aprender, porque se você não estiver aprendendo, você está morrendo, não existe um momento estagnado, ou você está aprendendo ou você está morrendo, então você é uma pessoa que gosta de aprender, é ensinável. Admitimos os nossos defeitos, erros e falhas. Né? Hoje em dia, a rede social, todo mundo quer parecer 100% bonito, cheio de filtro, e só posta coisas boas, mas nós admitimos, nós temos falhas. Você vive para ajudar os outros a ter sucesso. Você empresta a sua força para que no seu trabalho a sua empresa cresça, para que o seu cliente esteja bem, para que a sua igreja prospere. Você vive para que as pessoas tenham sucesso. Você usa a sua energia para ver alguém crescendo, para ver alguém se destacando. Isso é uma pessoa humilde. Não fica ofendido facilmente. Uma pessoa humilde é uma pessoa grata. Uma pessoa humilde, tem muita coisa aqui que eu anotei, mas eu vou resumir. A pessoa humilde não vive como se alguém tivesse o tempo inteiro devendo algo para ela. É rápido em perdoar, não guarda ressentimentos. Uma pessoa humilde está sempre bem com quem você é e contente com como você não é. Ou seja, identidade. Amém, irmãos? Tem só mais 5 páginas aqui, eu vou deixar para outro dia. Estou brincando. Vocês já estão cansados, né? Mas que essa noite o Senhor possa purificar o nosso coração. Que a gente possa voltar para casa diferente, amém? Que a gente possa exercer os frutos do Espírito Santo. Que nós possamos nos tornar como Jesus, pessoas humildes. Amém? Vou pedir para o Gabriel estar tocando enquanto eu quero fazer uma oração contigo. Aleluia. Você pode vir até aqui à frente. Vou orar por todo mundo junto ao mesmo tempo aqui. Estende a tua mão assim. Vou ficar do seu ladinho aqui. Pode também conversar com o teu Deus. Mas Senhor, nós estamos aqui essa noite, Deus, porque nós temos falhado contigo, Pai. Porque muitas vezes, Pai, nós falamos o que não devemos, nós agimos, Pai, com arrogância, com soberba, Deus. Nós não aceitamos, Senhor, pessoas que colocou na nossa vida, que nos confrontam, que nos endireitam, que nos mostram, Pai, aquilo que precisamos melhorar.
Mas queremos, Pai, ter um coração segundo o Teu, e pedimos nessa noite, Deus, muda, Senhor, a nossa mentalidade, enche-nos do Teu Espírito Santo, para que possamos voltar para casa diferente do que aqui chegamos, Deus. Eu oro, Senhor, que cesse toda a discussão em casa. Eu oro, Senhor, que todo ressentimento ou mágoa desapareça hoje. Nós não vamos, Senhor, deixar iscas para Satanás. Nós não vamos, Senhor, deixar algo que Satanás vai poder vir soprar nos nossos ouvidos e fazer com que essas feridas cresçam. Nós não aceitamos Beelzebu, nós não aceitamos o Deus das moscas. Nós não aceitamos moscas pousando sobre feridas que não foram cicatrizadas. Nós não aceitamos feridas abertas, Deus. Cura, Senhor, toda mágoa. Cura, Senhor, todo coração ofendido. Muda, Senhor, o nosso coração. Muda, Senhor, as nossas vidas. Muda, Senhor, a nossa mentalidade. Ah, Senhor, que a nossa voz, Pai, seja uma voz profética que planta sementes. Não uma voz, Senhor, que fica colhendo erva daninha. Não uma voz, Senhor, que fica praguejando, reclamando, falando coisas que não deve contra os irmãos, aquele a quem nós mais devemos amar, Pai. Senhor, derrama do Teu Espírito, porque sem Ti nós não somos nada, e nós necessitamos do Teu Espírito Santo, para que possamos caminhar e crescer segundo o Teu caráter, sermos cada vez mais parecidos contigo. Eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Pai, nessa noite. Eu oro, Senhor, sobre os lares, sobre as casas, que haja paz, que sejamos pacificadores, que haja, Senhor, humildade da nossa parte. Toda mudança começa em mim, Senhor. Toda mudança começa em mim, Senhor. Toda mudança começa em nós. Não, Senhor, apontando o dedo, não, Senhor, cobrando do próximo, mas em mim, Pai. Por isso me ajuda, Senhor. Me ajuda, Deus.